Como os professores podem atuar na prevenção ao abuso sexual na escola, realizando trabalhos com literatura, com dinâmicas. Essa é a nossa Hora Exepaz de hoje. Para você que está chegando agora, não sabe o que é Exepaz. Exepaz é educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. E nós, toda semana, terça-feira, às 9 horas, nós temos a nossa Hora Exepaz. Essa semana eu quero fazer todos os dias. Fiz ontem, vou fazer hoje, quero fazer amanhã, quinta-feira e sexta-feira, para trazer para vocês casos reais de alunas da Certificação Master Exepaz que estão realizando um trabalho incrível nas escolas, nas igrejas, nas ONGs, nas prefeituras e em vários outros lugares. E hoje eu convidei a maravilhosa Nathalie Lima, que ela é escritora, ela é Master Exepaz, já faz um trabalho lindo há um bom tempo nessa causa nas escolas. Eu vou chamá-la aqui. Deixa eu só ver aqui, gente, eu tenho o livro dela e já quero começar apresentando para vocês o livro dela. Deixa eu ver se está aqui, que eu deixei separado para outro, para mostrar, que eu mostrei para vocês na live da semana passada e falei que ela vinha, né? Aí eu não sei se eu coloquei por aqui. Acho que eu vou ter que procurar mais um pouquinho. Mas eu já vou chamando a Nathalie. Tomara que ela esteja com o livro dela na mão para vocês conhecerem. Porque é um livro maravilhoso. Deixa eu ver. Eu peguei, não sei onde coloquei, meu pai. Mas tomara que ela esteja com ele para mostrar para vocês, tá? Deixa eu só colocar o tema logo aqui. Como os professores... como os professores podem realizar projetos de prevenção ao abuso. Deixa eu só colocar aqui o tema direitinho. Já vão compartilhando aí. Já vão compartilhando. Vamos lá. Deixa eu só fixar. Pronto. Chamar a Nathalie aqui para estar conosco. Entramos atrasado um pouco, gente. Estávamos esperando nossas internets funcionarem. Ai, mas agora vai dar certo. Vai dar certo. Ontem tivemos problemas também com a live, com a internet aqui onde eu moro, que eu moro na roça, né, gente? Aí. Oi, querida! Bom dia! Bom dia, bom dia. Teve que ir para outro estado, foi? Para pegar a internet? Não, a gente já vai começar essa live bem na pegada do professor, porque o planejamento é flexível. Eu estava toda organizada na minha casa, com meu Wi-Fi, simplesmente a energia do bairro acabou. Eu peguei o carro para casa da minha cunhada, que é no bairro vizinho, o bairro dela não tem também energia. Ai, a vida do professor é isso. Mas, ó, já aprendemos, porque aqui toda oportunidade, todo problema é uma oportunidade de aprendizagem. Já entendam, gente. Projeto de educação sexual na escola tem que ser flexível, tem que se adaptar às situações diversas e adversas que aparecem pela nossa vida. Então, já começou ensinando, Nathalie, é isso aí. Minha querida, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite. Um prazer enorme te receber aqui. Já quero começar dizendo que eu tenho profunda admiração por você, pelo seu trabalho. A equipe sempre fala, ó, o que Nathalie está fazendo, olha que maravilha e tal. E eu fico muito feliz pelo teu trabalho que tu já fazias e que faz agora mais ainda. Li seu livro, indiquei seu livro em outras lives minhas. Fico muito feliz. E eu quero que você se apresente. Quem é você? Como que você é formado? Onde você mora? O que é que você faz? Como se encontrou com essa causa? Trouxe o livro? Sim, eu
se não paga. Ah, tá. Que bom. Ótimo. Eu tô feliz da vida também, tá aqui, quando a energia faltou, ai, não acredito. Uma alegria imensa estar com você, estar com toda essa turma que te acompanha, nossas amigas também, as colegas de todas as certificações, que a gente se apoia tanto. Então, eu sou Nathalie, eu sou pedagoga, eu sou professora há mais de 18 anos, em diversas escolas particulares, públicas, estadual, municipal. Então, a minha vida na escola. E o que é que aconteceu? Eu tive a minha filha, né? Quando eu tive a minha própria filha, é que eu decidi estudar. Então, comecei pela educação positiva, formação na disciplina positiva, e fui fazendo outras coisas até te conhecer. Então, eu te conheci, comecei lá no curso para pais, e quando você abriu a certificação, eu entrei na primeira turma, não ia perder essa oportunidade. Que maravilha! E aí você hoje faz, como professora, faz trabalhos de educação sexual só na turma que você ensina ou para outras turmas, para outras escolas? Como é que funciona? Não, na verdade, eu sou técnica pedagógica nesse momento, né? Tá, Agora eu não estou em uma sala de aula. Então, hoje o foco do meu trabalho é na formação de professores. O que é que eu digo sempre para as pessoas que querem fazer a certificação e vêm perguntar, e aí, Nath, o que é que você acha? Eu falo assim, a certificação é como se fosse a estrada principal. É a estrada principal. Só que tem várias vias que você pode tomar depois que você entrou na estrada uhum, principal. Então, a entendi. minha via é a via da formação de professores. Então, tem a Joyce, que faz oficina, a Ju faz oficina de adolescentes e crianças, assisti a live ontem com a Ju. Foi Então, maravilhosa, né? outras maravilhosa, uma fofa. Outras pessoas querem falar com pais, outras pessoas querem fazer palestras. Então, nós pegamos a via principal, né, a grande avenida, e cada uma vai para a sua via secundária. Então, onde eu me peguei? Eu me peguei na formação de professores. Como eu sou professora, esse é o meu lugar de fala, né? O que Sim. aconteceu? Quando eu vim para a certificação, eu pirei. Eu queria contar para todo mundo, né? Queria falar com todo mundo. Eu queria que todas as escolas fizessem Paz e tudo mais. E quando eu comecei a falar, Liliane, as pessoas ficavam com medo. Ai, Nath, Uhum. não, Nath, que pesado. Vigi, Nath, eu não sei como você tem coragem, como você consegue passar o seu dia com isso. E aí eu Uhum. pensei, gente, mas não é assim. É pesado, mas é leve. É Sim, pesado, mas sim, é exatamente gostoso. assim que eu me sinto. É pesado, mas é gostoso. As pessoas precisam saber disso, né? E aí foi que surgiu a ideia do livro. Eu pensei, poxa, eu tenho que arrumar uma forma dessas pessoas sentirem o que eu sinto, que é uma Ah, então o paixão. livro você escreveu depois da certificação? Sim, o livro eu escrevi desde que eu comecei no curso Passe. Ah, no curso Paz, quando você fez o Isso, curso. mas o Só lançamento para só o povo aconteceu entender, depois. só para o povo entender, gente, o curso Paz era o curso que eu dava para pais. Eu fiz 18 turmas desse curso, que é Paz, Prevenção ao Abuso Sexual. Quando eu vim trabalhar com profissionais, capacitando profissionais, aí eu trouxe o EZ-Paz, tá bom? Então, o curso Paz era para pais. Ela fez de paz. Com o curso de paz, já começou a atuar, já escreveu o livro e lançou depois que entrou na certificação, é Isso. isso? Exato, exato. Então eu já tinha essa pegada da pedagogia, né, de ser Sim, sim. professora. E daí, o que aconteceu? Eu fui criando o meu jeitinho de trazer isso para o mundo junto ao meu livro. E o que aconteceu? Quando eu ia com a literatura, as pessoas falavam assim: "Ah, Nath, então assim dá para falar". Entendeu? Sim, sim. Então, assim, dá para falar. E aí eu pensei, caramba, então eu posso fazer formação de professores com literatura infantil. E foi isso que eu fiz. Então, eu não pego só o meu próprio livro, mas a certificação tem uma imensidão, né, de indicações de literaturas. Eu uso todas elas. E aí, essa é a minha pegada. Eu vou para as escolas e quando alguém fala assim, ai, Nath, imagina, eu falo muito com você, eu queria tanto você na minha escola, eu queria tanto você na escola do meu filho. Aí eu falo assim, nossa, ia ser massa mesmo ir na escola, mas você imagina se a gente consegue fazer uma formação com todos os professores e eu construo um projeto para a escola. E as pessoas pensam, aí eu falo assim, sabe por quê? Porque os professores estão com seus filhos todos os dias. E eu vou lá uma vez só. Que tal a gente fazer uma formação de professores e construir um projeto Perfeito. bacana para essa escola? E é assim Uhum. que eu vou construindo esse trabalho de formação de professores.
Que maravilha, Nath, que maravilha. E aí, quando você faz a formação dos professores, o que é que você passa para eles? Vamos dizer que aqui nós estamos com mais de 100 professores, vamos dar um exemplo. Porque o que nós vamos falar aqui não serve só para professor, Claro. serve também para outros profissionais. Mas a gente quer trazer mais o contexto da escola, porque a escola tem algumas particularidades que temos que levar em consideração quando elaboramos e implementamos um projeto. Então, quando você treina os professores, você fala assim, olha, para vocês realizarem trabalho de educação sexual, prevenção ao abuso nas escolas, vocês vão seguir por aqui. Como é que você ensina esses professores? Faz de conta que você está dando agora esse treinamento aqui para os professores que estão presentes. Quais seriam esses caminhos para os professores, dentro do teu treinamento, da tua experiência, da tua realidade? Aí é que tá. Entra mais uma vez a certificação. Porque eu não faço formação daquele jeitinho assim. Os professores sentam e eu falo sobre o assunto, não. É oficina. Entende? Então, a minha formação é toda em oficina. O que é que eu faço? Eu levo todas as literaturas e eu não começo falando para os professores assim, educação sexual é o processo de ensino-aprendizagem. Não. Eu pergunto assim, e aí, com quem você aprendeu? Muito do que você ensina na certificação. Eu falo assim, e aí, com quem você aprendeu? Aí eles já começam com a risadinha, né? Aí começa... eu aprendi na Capricho, eu aprendi na Playboy, eu aprendi em tal lugar. E aí eles vão se soltando. Depois, o que é que a gente faz? Estudo de caso. Então, eu levo vários casos, né, que aconteceram, que eu soube, ou então que eu vi em algum livro. Lá na certificação, você indica o material da Figueiró, que é excelente. Então, eu levo os estudos de caso da Figueiró e a gente vai discutindo. Então, por exemplo, lá em um caso, tá lá escrito: a menina, uma aluna, começou a querer ver a parte íntima do coleguinha. Eles discutem o que fariam em grupo e depois a gente vai compartilhando esse momento. E aí eu faço as intervenções, falando que ali é um momento de curiosidade, que ali não tem a ver com sexo e tudo mais, que é uma exploração, mas que tem que ser sempre ali acompanhada, supervisionada, explicada. A parte íntima não é brinquedo, mas não é um momento que eu falo. A gente constrói. Esse é um cuidado que a gente precisa ter com os profissionais, porque os profissionais não querem que você dê um passo a passo, simplesmente como se eles não fossem capazes de criar. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, em chegar às escolas e falar para eles, vocês sabem muito. Então, aqui nós vamos trocar. Vocês vão me contar como é que vocês têm feito. Eu vou dar também algumas sugestões e nós vamos construir. Então, nós falamos sobre a violência também com os adolescentes. Os namoros adolescentes são uma preocupação muito grande dos professores, porque os namoros adolescentes têm muita violência entre eles, né? Eles se batem, eles se beliscam, se puxam. Tem muito ciúme também no namoro adolescente, tem que ter senha. Então, esse é um assunto também que a gente conversa bastante, como tratar desses assuntos. Outra coisa que nós fazemos muito é usar músicas. Eu levo algumas músicas que às vezes não são músicas tão faladas. Então, na última formação, que foi uma escola particular, eu levei um samba-enredo da Portela. Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas tem um samba-enredo da Portela que falava assim, o que é que ela quer? Tapa já dei. Era assim, era um homem falando para uma mulher, sabe? O que é que ela quer? Tapa já dei. E era um samba, assim, da Portela, que é uma coisa bem conhecida. Então, a gente vai tratando dessas violências que estão no nosso dia a dia. Então, é muito oficina. Então, eu não faço tantas oficinas de crianças e adolescentes, mas a formação de professores é oficina para professores. Perfeito, maravilhosa. E aí, o bom, sabe, Natália, Nathalie, que você já ensina o conteúdo ensinando o método. Porque o que você faz com eles, eles podem replicar com os adolescentes, eles podem replicar com as crianças, só que adaptando o conteúdo. Eles já... então eu posso pegar uma música e posso fazer a discussão como ela fez aqui. Então, já é um aprendizado duplo. Exato. Sabe uma música também que nós trabalhamos na escola pública? Foi a música do Pernabamba. Nós trabalhamos muito a música do Pernabamba, que Você vai ficar de Pernabamba, novinha. E aí, nossa, eles
amam essas discussões, porque assim os professores, eles também se cansam da formação que eles sentam e ouvem, sentam e ouvem, sentam e ouvem. Mas quando eu coloquei a perna bamba para a gente discutir, né, linha por linha, nossa, eles ficaram, nossa, Nath, eu nunca tinha percebido isso. Gente, essa novinha, eu não dispenso uma novinha, sabe? Então, assim, eu fico emocionada, porque eles ficam assim, meu Deus. E Como para mim é simples, estamos né? cegos, né? Como a gente está cego, não consegue ver isso. É, então, é maravilhoso. Essa pegada de oficina é maravilhosa. Por quê? Porque não fica cansativo. Eles não veem a hora passar, nem eu. E eles pedem mais a gestão, que é o ponto essencial. Ele, nossa, traz a Nath de novo, traz de novo. Por quê? Porque foi muito construtivo, não só profissionalmente, mas pessoalmente, que eles pensam, nossa, minha filha ouve, meu filho dança, entende? Então, assim, essa pegada de oficina, para mim, foi o que deu um diferencial. Que maravilha. Quais são os principais temas que você trabalha, Nath, com os professores, na formação deles? Eu trabalho sempre, depende do professor. Então, a educação infantil, anos iniciais, né, anos finais do fundamental e médio. Então, no médio, nós tratamos muito de nudez, de sexting, né, de bullying, de violência digital, de nudes. Tratamos muito disso. Com os meninos do sexto ano, que são os anos iniciais, os anos finais do fundamental, nós tratamos muito sobre consentimento do fundamental dos anos iniciais também, anos iniciais e anos finais. Limites corporais, né? Não pode deixar. Consentimento, a gente não deixa de jeito nenhum. E a gente trabalha também as regras de proteção, né? Que lá na Sanderson, que você também indica na certificação, o livro da Sanderson, fala sobre a resistência, né? Então, resistir, denunciar. Então, a gente fala muito sobre as regras de proteção. Com os pequenininhos, eu uso as 4 regras que você ensina. E com o fundamental e o médio, eu uso os 3 R's, que é o do livro da Sanderson, né? Uhum. Resistir, eu esqueci o outro. Ai, É a que resistência, né? Mas é a mesma coisa das 4 regrinhas. Dizer Só que. não, isso. Uhum, Dizer não, gritar, sair correndo, contar para alguém. É a mesma coisa. Só que a gente não usa isso com os maiores. A gente fala sobre uhum, resistir, denunciar, alguma coisa desse tipo. Mas o uhum. conteúdo é o mesmo, basicamente, É né? resistir, Consentimento relatar. Ah, esqueci o outro. É, tudo bem. Depois eu seria observo. denunciar. Seria É. denunciar, mas é um R, né? Uhum. E o conteúdo é basicamente o mesmo, mas ele é feito de formas totalmente diferentes. Então, De as acordo com a professoras. idade, não é isso? De Isso, acordo com a exatamente. idade da criança, certo? Isso. Lá na educação infantil, a gente cuida muito dos fantoches, a gente cuida muito da mãozinha, aquela mãozinha que você ensina também. Então, eu trago material, entende? Eu não levo pronto. Eu trago material para a gente construir. E uma coisa bem bacana também que eu faço, que eu super indico para todas as EZPAs, aos pouquinhos, vá tendo algumas coisas, uns recursos em casa para levar. Eu levo perucas, eu levo muitas perucas. E aí os professores, eles tiram muitas fotos, então eles vão Que interpretar personagens. lindo! Então, por exemplo, eu levo o livro do Não Me Toca Seu Boboca, porque é tudo baseado em literaturas, né? Então, eu levo o Não Me Toca Seu Boboca e levo mais 5 livros. Eu divido os professores em grupos, tiro dessa sala onde estamos todos, cada um vai para um canto e eles vão me mostrar uma forma criativa de fazer prevenção. Então, eles é que criam. Aí pegam minhas perucas, meus bonecos, meus fantoches, tudo que eu levo uma mala de 23 quilos. Então, eles pegam tudo que eu levo, usam as perucas, tudo que eu tiver, e eles é que criam, entende? E aí, quando termina, eu geralmente pergunto para eles o que vocês sentiram para falar de violência sexual. E a palavra que mais aparece e que eu sempre fico emocionada é leveza. Que lindo! Que É. maravilha! Gente, olha, vocês estão entendendo o nível das Master EZPAs, gente. Eu tô dizendo a vocês que eu aprendo tanto com essas meninas, que eu tanto que eu aprendi com a Ju, tanto que eu aprendi com a Fernanda, tanto que eu tô aprendendo com você aqui hoje. É incrível, porque e eu fico muito feliz, porque desde o curso Paz, não sei se você lembra, desde o curso Paz, na página de venda, nos posts, eu sempre falei educação sexual de maneira simples, leve, prática e divertida.
Então, leveza, dinâmica, dinamismo, praticidade, diversão, Sim. são tópicos fortíssimos que estão nos pilares desde o curso Paz até Exepaz. Por quê, gente? Tratar de abuso sexual parecendo repórter policial não dá. A gente não suporta. Então, tem muita gente que fala sobre. Não, muita gente não, né? Tem algumas pessoas que falam sobre o assunto, mas falam só trazendo as notícias. Então, a gente angustia. O nosso emocional não suporta. Entendeu? Então, eu falei assim: meu Deus, como é que a gente vai trazer isso diferente de todo mundo que eu já vi? Porque eu quero falar disso para sempre. Eu não vou conseguir falar um ano sobre isso se for como eu tô vendo em outros Instagrams, como eu tô vendo em outros lugares. E aí foi quando a gente falou assim, vamos trabalhar com leveza. E aí, quando eu percebo vocês trazendo até novos métodos lúdicos e leves, eu falo assim, que maravilha! Obrigada pela aula que você está me dando aqui. Tô super aprendendo contigo. Já fiz assim treinamento de professores e coloquei uma parte assim, já, mas eu nunca fiz como você está dizendo aqui. E já vou dizer, vou adotar, e vou lhe dar os créditos, tá? Vou adotar. Eu vou fazer um treinamento de professores e o próximo eu vou fazer todo assim, zero palestra. Eu vou, já estou pensando aqui, eu vou colocar a palestra dentro da, tipo assim, vai estar todos os slides, já estou até passando a ideia para vocês, tive a ideia aqui agora. Os slides vão estar lá da palestra. Só que eu vou pegar um livro, vou trazer isso e trago. Ó, então, nesse livro, nós trabalhamos esse princípio, esse princípio, esse princípio. Pronto, o foco vai ser a literatura, a ludicidade. Já vou encomendar umas perucas, que eu não tenho perucas, uns cachecóis, uns guarda-chuvinha, umas coisinhas para eles criarem. Nath, você não tem noção o tanto que eu aprendi aqui hoje. Obrigada. Perfeito, gente. Quando a gente mergulha nessa causa, as coisas vão acontecendo. Mas fala mais, eu não quero nem falar, só quero te ouvir. Tô dando uma Inclusive, aula. Você tá dando uma né, aula. Liliane, que linda, você é tão generosa. Inclusive, na certificação tem a aula da Chayane, né? Que ela Uhum. traz a literatura, ela traz Sim, também sim. a turma da Aninha, né? Que dá muitas ideias. E daí, uma coisa que eu acho muito legal e que às vezes as pessoas ficam assim, temerosas em relação às redes sociais sobre impulsionar o seu próprio trabalho, é que boa parte do que eu faço e dos contratos que eu tenho vem daqui, mas são as mães que pedem. Então, assim, eu quero até contar isso para vocês, que eu tive uma mãe que ela insistiu demais na escola. E olha que não é daqui no Nordeste, né? Eu moro em Aracaju, Sergipe. E essa formação que eu fiz de professores, ela foi online. Então, o online também é possível, né? E aí ela Sim. insistiu demais. E a gestora da escola, era uma escola particular, ela estava muito temerosa. Muito temerosa. Eu acho que ela conversou comigo umas 4 vezes. Ela queria saber o que eu ia falar, como eu ia falar, tá? E aí nós fomos conversando, eu enviei o livro para ela, porque também é baseado na literatura. E depois que isso aconteceu, ela disse: Meu Deus, era isso, sabe? Então, assim, essa pegada da leveza abre portas. O que você fala sobre não ser um jornalista dando péssimas notícias, dando ótimas notícias. E outra coisa que eu faço muito é motivar ali naquela hora os professores, né, e incentivar que eles tragam as dificuldades que eles estão tendo, porque cada escola é um mundo. Então, por Exato. exemplo, teve uma vez que foi uma escola particular e que tinha um professor bem quietinho, bem quietinho, bem quietinho, bem quietinho. E eu lá falando, claro que ninguém é obrigado a falar nada. Ontem eu ouvia você falar com a Ju sobre a resistência dos adolescentes. Os professores também têm resistência, inclusive, assim, os professores das escolas públicas, em função de condições de trabalho e tudo mais. E depois eu quero Uhum. saber de você como você também lida com isso. Tá. E aí, ele estava tão caladinho e tal, e depois ele levantou a mão e ele quis falar. E aí ele trouxe um caso e ele falou assim: quando eu tinha mais ou menos 7 anos, eu abracei espontaneamente um amigo. E todo mundo da sala disse que eu era homossexual por causa disso. Quando eu cheguei em casa, que eu contei para minha avó, que era quem eu criava, ela me bateu, porque ela concordou com a escola. Então, quando ele trouxe isso, eu agradeci demais, porque ele abriu aquilo ali para o grupo de colegas. Nós começamos a tratar desse assunto, entende? Nós tratamos sobre o carinho, sobre que eles não têm hormônios sexuais, que isso não faz sentido na infância, que é assim que eles se relacionam, isso é sexualidade, não é sexo. Perceba que ele trouxe
e o conteúdo entrou a partir do que ele trouxe, sabe? Então, assim, são momentos riquíssimos. Meu Deus, que coisa linda! Gente, isso é na literatura de treinamento, na literatura de workshop e tudo mais, se chama protagonizar, sabe? O aprendizado hoje, ele não se dá com um mestre e um súdito. Não. Todos nós somos mestres, todos nós somos aprendizes. Se a gente verticaliza o conhecimento, a outra pessoa tende a não absorver. A gente tem que horizontalizar. É horizontal. Não é assim, olha, fala que eu te escuto. Não, não é isso. Diz aí que eu não sei de nada. E aí muitos professores, eles têm resistências e eles quando fala capacitação, eles fazem bem assim, ó, chá de cadeira. Capacitação. Tem uns que falam bem assim, termina que horas? E fica no celular e tal. Porque eu fui numa capacitação, inclusive, no Recife, né? E aí, 2 dias de capacitação, gente. 2 dias de chá de cadeira e belelei. E aí, eu fui a terceira palestrante da manhã. Gente, as 2 primeiras palestras, eu já tava assim, ó. Do primeiro dia. Então, por quê? Olha, porque vocês... E não é uma palestra, é uma cobrança a todo tempo. Então, quando você for capacitar professor, não usa a cobrança. Entendeu? Eles já são cobrados demais. Sobrecarregados. Né? Então, quando eu fui fazer, me deram 1 hora, eu fiz uma dinâmica rápida com eles, assim, porque até eu já não estava aguentando mais slide, escuta, slide, escuta, slide, escuta. Quando a gente faz dessa forma que a Nathalie está falando aqui, a gente está dizendo assim, olha, nós aqui vamos crescer juntos, nós vamos compartilhar. A fala de vocês é mais importante do que eu tenho para trazer aqui. Vocês são mais importantes do que eu. O todo é mais importante do que o um. E eu quero fazer parte desse todo de vocês. Vocês estão entendendo que é o caminho inverso do que muitas capacitações de professores propõem? Tragam... Porque o que muitos professores falam em capacitações? Na palestra é bonito, eu quero ver lá na sala de aula. Fala isso porque não está no nosso dia a dia. Não, isso aí, quero ver com aquele aluno meu que faz isso, isso e isso, eu implementar isso aí. E eles estão certos. Porque quem vai fazer... Eu já participei de várias capacitações. Quem vai fazer capacitação, olha, porque a BNCC fala, porque não sei o que fala, e a gente tem que fazer porque a lei, porque senão você pode responder por isso, por aquilo, e o MEC vai chegar e vai... É só isso. Então, o que eles sentem, o que eles acham, o que eles passam, as dificuldades, os acertos não são colocados em consideração. Os acertos dos professores é só, olha, taca nas costas. Então, quando o professor chega para uma capacitação by Nathalie, ele fala, eu quero mais. Porque o professor foge de capacitação. Por quê? Porque ele só é pego para a cruz. Né? Então, assim, protagonizar o professor, falar, vocês têm muitos aqui, ó, muito a nos ensinar. Aqui nós vamos aprender juntos. E isso é o que realmente ensina. O verdadeiro ensinamento, gente, parte da prática para a teoria. E não da teoria para a prática. É exatamente o que você faz. O que acontece lá? Ah, entendi. Aí acolheu o sentimento de todo mundo, discutiu sobre o que eles passaram como alunos, como crianças, como adolescentes, e agora como professor. Gente, a teoria fala isso, isso e isso. Olha que interessante. É outro caminho. Gente, eu não sou professora. Eu sei que aqui tem professores, tem pessoas que não são professores. Mas quem já está com vontade de fazer uma capacitação com a Nathalie, eu já estou. Quem ficou, só dela falar aqui, você ficou, digita eu aqui, quem ficou com vontade de participar de uma capacitação da Nathalie. Coloca aqui para mim, por favor. Se vocês ficaram com esse desejo, com essa vontade. Para vocês aprenderem o conteúdo, para vocês aprenderem a fazer uma capacitação assim. Olha só, pronto, é isso. Professor foge. Mas até quem não é professor, Nathalie, quer participar dessa experiência com você. Por quê? Porque as pessoas são consideradas, são empoderadas, a prática é trabalhada, né? E as questões discutidas são realmente os problemas. As pessoas querem conhecimento que resolve problema, não que enche de teoria, né? E outra
Coisa, né, Leliane, que eu acho que acontece é que quando eles participam dessa forma de capacitação, que você vai lá com sua apostila, eles pegam essa apostila, colocam embaixo do braço e jamais vão tratar do assunto, sabe? Uhum, E esse não é o nosso objetivo. Nós que estamos na causa, nós queremos apaixonar. Então, a gente uhum. precisa se esforçar para causar essa paixão nas pessoas, para que quando eles terminem a formação, no outro dia, quando eles perceberem uma criança, perceberem uma situação, eles instalem naquilo. Ah, eu sei o que eu posso fazer agora. E não que pegue simplesmente uma apostila, bota embaixo do braço e cheque, fiz formação, sabe? Exatamente, exatamente. É, porque, assim, de teoria, os professores estão por aqui, ó. Teoria estão por aqui. Gente, a gente tem que entender que as pessoas estão feridas. Elas vêm de infâncias feridas, elas vêm de escolas, de gestores que já feriram muito elas, as professoras e os professores. Eles vêm de uma cobrança, de pais que muitas vezes ferem. Então, pessoas feridas ferem. Então, as pessoas são assim. Em uma capacitação, em uma palestra, em uma oficina, no que você for fazer, no que você for fazer, você tem que entender que a base tem que ser o afeto. Por quê, gente? Já falei para vocês mil vezes. O afeto é a cola do Do conhecimento. conhecimento. A Nath, ela traz o afeto como base. O que é que vocês sentem? Quais são as dificuldades de vocês? O que é que vocês acham? Construam, pensem. Tudo isso é afeto. E afeto afeta. E o que afeta, fica. O belele, belele, belele da palestrinha entra no ouvido e sai no outro quando entra, porque muitos nem entram mais, Ficam no né? celular, se não tiver legal, você sente, né? Que eles estão ali não estão concentrados. E eu estava lendo, eu acho que até uma das referências da formação é uma pesquisa que falava assim, pesquisou em todas as regiões do país. Essa pesquisa aconteceu em todas as regiões do país, perguntando aos professores o que é o maior entrave para o trabalho de educação sexual nas escolas. O número Uhum, 1, quem ganhou, foi o medo dos pais. E o número 2, quem ganhou, foi não saber como fazer. Só que se você alcança o número 2, que é o saber como fazer, você alcança os pais. Porque se você uhum. traz esse formato para os pais, você conversa com eles, você ganha os pais para você, né? E aí você consegue. Então, os professores, eles acham importante quando você fala com eles, eles acham importante, eles acham que deve ter, eles acham que realmente tem um papel protagonista porque eles estão todo dia ali com as crianças, mas eles não sabem como. Então, esse é o nosso papel, né? Eles tirarem ali da cabeça deles, dos recursos que eles têm. Então, eu nunca proponho nada muito caro, muito complicado, que não existe. Então, eu sei mais ou menos o padrão da escola, né? A escola estadual, a escola municipal, a escola particular. Então, eu dou uma estudada nisso para só levar coisas que dê para fazer. Eu não falo assim, comprem tal coisa, façam tal coisa. Não. O que Uhum, dá dentro do que a gente pode. exatamente. Ô, Nath, mostra aí como é que você trabalha, como é que o professor pode pegar o seu livro e trabalhar na escola. Fala aí de uma maneira prática. Eu vou até tirar aqui os comentários para as pessoas verem direitinho como é que normalmente você trabalha o seu livro. Pronto. Então, o que é que eu Vamos dar exemplo. faço? Eu já te vi inúmeras vezes trabalhar o teu livro com os alunos. Sim, Então, agora sim. você não vai falar para o professor, você vai falar assim, olha, você é uma professora que vai trabalhar o seu livro com os alunos. Como é que você faz? Como é que você faz a introdução dele? Quais são os princípios que você aborda com ele? Fala pra gente aí, até Então, para as bora pessoas lá. conhecerem teu livro, que é um livro que tem base na BNCC, que é muito importante para quem vai trabalhar na escola, conhecer a BNCC, por que ela existe, se você é professor, se não é professor, porque tem muitos psicólogos, tem Sim. Master de Paz que vão, não é à toa que na certificação eu chamei a Chayane para falar sobre BNCC, sobre PPP, porque é outro nível um profissional chegar numa escola com um conhecimento em PPP e em BNCC. Até o discurso, o povo fica assim, ó, porque tem professor que fica com dificuldade de BNCC. Você chega dominando o BNCC, isso é maravilhoso. Então, você já fez o livro já com base na BNCC. Então, traz Isso. pra gente aí. Deixa eu Então, ver se você bora encontra o lá. seu livro aqui que O eu que é que eu preparei. faço? No dia,
eu pego, antes de que os alunos me vejam, eu pego o meu livro e eu coloco dentro de um caldeirão. Levo um caldeirão daqueles de fazer feijoada. Ah, Coloco o livro dentro de um caldeirão e levo uma colher de pau. E aí eu falo, eu sou Nathalie, me apresento só. E eu falo assim, eu vou contar uma história para vocês. Mas, para preparar essa história, vamos preparar a história. Aí eu começo a mexer. Aí eu falo, vamos tirar dos olhos a atenção. Aí eu tiro vários ingredientes. Dos ouvidos, né? Tiro, sei lá, a atenção, a imaginação da cabecinha, preparo. Quando eu puxo o livro, todo mundo, conseguiu preparar a história. E daí eu começo a contar a história. Só que qual é o meu método? Eu não conto a história do começo ao fim. Eu começo a história e lá no livro eu vou puxando os ganchos daquilo que eu quero tratar. Então, por exemplo, na história, o Pedrinho, que é o personagem, ele começa a puxar a Aninha pelo braço, porque ele quer brincar. É a hora do recreio e ele quer brincar. Então, ele começa a puxar a Aninha. Aí, daí, eu já puxo uma criança. Faz aqui, puxa aqui no meu braço. E as crianças puxam no braço. Eu falo, tá doendo. Então, eu vou fazendo todas aquelas caras e bocas. E daí, a Aninha, ela vai contar para a professora. A Aninha não devolve o machucado no Pedrinho. E daí, eu puxo o quê? De você falar para o adulto responsável, um adulto em quem você confia. Aí eu falo, em quem você confia? E aí eu construo com eles ali uma rede de proteção. Se for uma turma pequena, eu até uso papel, se eles souberem escrever, mas se eles não sabem escrever, eu construo nos dedinhos. Aí eu falo que cada dedinho desse é alguém em quem você confia. Aí a história continua. Aí depois, o que é que eu faço? Eu levo uma caixa e coloco vários segredos. Aí eu falo assim, você já imaginou se o Pedrinho, que machucou a Aninha, pedisse ela para não contar para ninguém e falasse para ela assim, Aninha, se você contar para alguém, eu vou tomar o seu lanche, vou te bater no recreio de amanhã. Vocês já imaginaram isso, crianças? Pode isso? Aí elas falam, não. Aí eu pego essa caixinha que tem vários segredos e dentro desses segredos já tem sobre violência sexual, tocar partes íntimas, já tem sobre conversas na internet, que não é para contar para o papai e para a mamãe. Então, eu chamo os meninos para ler. E aí eu falo, aí todo mundo, e aí, esse segredo é bom ou ruim? Aí eles vão falando, é bom, é ruim, é uma festinha, é bom. Beleza. Aí eu vou continuando a história. E aí lá na própria história tem os cartõezinhos verdes e vermelhos, então eu combino com eles se a turma é muito grande. O joinha para cima, o joinha para baixo. E maravilha. aí eles vão falando. Então, o que é que fecha a minha contação? Eu chamo de palestração de história. Ah, Palestração de história. gostei, adorei. Palestração. É uma palestração. O que é que fecha? A história fecha, entende? Quando o Pedrinho vai lá, ele pede Uhum. desculpa para a Aninha e ele pergunta: eu posso te dar um abraço? Que é o consentimento, né? Ele pede o abraço. Então, é assim, o livro, ele conduz uma palestra com atividades práticas e o encerramento do livro encerra a palestração, entende? Esse é o método. Gente, vou ativar os comentários aqui. Não, mas primeiro, antes de ativar os comentários, mostra o livro aí. Aqui, Mostra o livro por dentro, mostra a capa do livro. Olha só, a gente. capa. A brincadeira que protege, tá? Aí mostra por dentro para o pessoal ver, folheia aí, para eles verem aquelas partezinhas do corpo, tá? Olha só, gente. É linda a ilustração. A pessoa de confiança. E aí, o que é que acontece? O que é que traz a leveza? É que acontece coisas do dia a dia. Vê que ela tá machucada, ela Uhum, caiu no recreio. uhum. Todo recreio tem criança caindo, não Sim, é? E aí a gente vai trazendo isso para o dia a dia. Então a gente não cai de paraquedas na violência sexual. Até porque nenhum abusador cai de paraquedas na violência sexual. Ele está no exato. entorno, né? Ele se alimenta do cheiro, da presença. Então, e aí a gente vai ensinando os toques, ó. O coraçãozinho. Cadê? Aqui, o Ai, que verdinho. maravilha. É. E aí no final tem atividades, né? Tem Mostra que aí as aparece atividades. o corpinho. Olha só, gente, tá vendo? Que livro tão maravilhoso trabalhar na escola. E assim, mais maravilhoso com o método que ela ensinou. Vocês pegaram bem o método que ela utiliza o livro dela e você pode utilizar esse método para outros livros.
Sim, tá? Que ela chama de palestração de história, contação com palestra, é, que é bem a pegada workshop, a pegada de sim, oficina, bem legal, entendeu? Então, sim. assim, a Nath Ah, traz uma... Leiliane, deixa eu contar Diga, essa. Uma coisa que diga. eu faço muito também, eu procuro um professor e combino com ele um teatro. Então é tudo improviso ali, né? Não tem nada combinado antes. Aí eu falo assim, eu pego uma cadeira e eu sento o professor. Veja que isso, a história tá rolando, sabe? Certo. Aí eu chamo o professor, o porteiro, alguém que possa, senta na cadeirinha e eu falo, eu chamo as crianças para fazer de conta que estão brincando de adoleta. E eu peço, eu vou no ouvido dele e falo assim, tio, agora você vai chamar alguém para brincar sentadinho no seu colo. E aí ele fala no microfone, fulana, venha brincar contigo, sentado no colo. Aí eu faço um olhão bem grande assim e falo, vai brincar, sentado no colo. Aí as crianças, não! Sabe? E daí acontece assim, as crianças falam, ô tia, e sentar na bicicleta e puxar você mais para perto na bicicleta? Aí já são os sinais que você vai percebendo. Então, assim, tudo isso dentro da história com o que você tem ali, perto. Exatamente. E eu, particularmente, eu fui abusada assim. Uma pessoa que me ensinou a andar de bicicleta, aí Tá ó, você vendo? tem que vir mais para trás um pouquinho e ficava roçando o pênis nas minhas costas. Então, se eu tivesse ouvido uma palestra dessa, por exemplo, na minha infância, né? Se eu tivesse entendido que eu podia contar para alguém, porque eu nunca contei, eu vim contar para minha mãe, eu estava casada, ela chorou copiosamente, entendeu? Então, assim, a importância de a gente falar sobre esses detalhes, sobre esse dia a dia. E como ela colocou algo que eu quero deixar aqui muito claro, todo método a gente trabalha isso, desde a questão emocional, prevenção, abuso, educação sexual. Todo o método é o seguinte, porque muitas pessoas vão fazer palestras, principalmente nesse Maio Laranja, intervenção escolar, chega falando, olha, crianças, ninguém pode tocar suas partes íntimas, porque não sei o quê. Não, gente. Educação sexual não é sobre partes íntimas. Educação sexual é sobre o corpo, é sobre os relacionamentos, é sobre as emoções, os afetos das crianças, é sobre o mundo, como ela se relaciona com ela, como ela se relaciona com o mundo, como ela se ama, como ela ama as pessoas, como ela respeita a si, como ela respeita o outro. Educação sexual é sobre construção de autoestima, é sobre empoderamento infantil, é sobre protagonismo infantil. Então, se a gente não tem um método validado, se a gente não tem bases na psicologia, na neurociência, na sexologia, na pedagogia, na educação sexual de fato, a gente vai fazer um negócio qualquer dizendo que é só parte íntima e acabou. E isso não ensina a criança a se proteger. Não ensina. Não adianta. Vai deixar, vão ficar assim, informações fragmentadas. Aquela coisa meio esquizofrênica mesmo, assim, quando a pessoa está com crise de esquizofrenia. Porque o que é a esquizofrenia? É a fragmentação. É, é, é sair da realidade e ficar em outro campo. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. E a gente faz isso o quê? Com método, a gente faz isso com conhecimento. Vocês veem aqui, tudo que a Nath trouxe pra gente tem método, tem base, sabe? É tudo muito intencional. Como é que você vai ter intencionalidade e não tem conhecimento? Não tem como, né? Então, é justamente sobre esses pontos, esse arcabouço teórico que dá base, mas que não é a teoria que vai lá ficar. Porque tem pessoas, Nath, que fazem o quê? Elas dão palestra até para criança. Fica de palestra, não vai, até adulto não aprende mais com palestrinha sem vivência. Vocês imaginem crianças. Então, é essa a realidade, esses são os pontos chaves que nós trabalhamos muito com os Masters EPAs, porque a gente, além de querer salvar crianças e capacitar várias pessoas, a gente quer provocar o que eu chamo de encantamento. Tem que ser encantador o processo, entendeu? A gente vai encantar as pessoas, porque tudo que encanta fixa na mente. Tudo que encanta fixa na mente. Tá bom? Sim, Nath, sim. nesses últimos minutos, você quer trazer mais alguma coisa, mais algo que você fala assim, Leiliane, olha, não pode faltar para os professores. Por exemplo, no dia a dia, como é que você ensina esses professores no dia a dia a realizar educação sexual na sala, a trabalhar em prevenção ao abuso? Porque a leitura já foi, a palestração já foi. Mas qual é a outra ferramenta que você passa para eles, que você entende que dá certo, que você percebeu que dá certo? Eu sempre
falo para eles aproveitarem cada gancho da própria sala de aula. Por quê? Porque eu digo assim, vocês não precisam ter lá na grade educação sexual para fazerem todos os dias. Por quê? Porque vocês têm conflitos na sala que falam da sexualidade. Então, não precisa ser só da violência. É educação sexual como um todo. Então, quando você pede licença para passar, quando você passa por um colega e eles passam se batendo, empurrando, né? Quem anda em escola sabe que a educação sexual está ali na veia o tempo todo. Então, eu falo para eles isso, inclusive na forma como você trata. Porque, por exemplo, teve um caso de um professor que tinha uma aluna sentada no colo do colega, né? Não sei se era namorada, alguma coisa. Ela estava sentada no colo. Só que a forma como o professor falou com essa menina, saia daí, daqui a pouco, sei lá, tá grávida, fala alguma coisa assim que magoa. Então, eu trouxe isso para falar, ele conversando comigo, falando, mas Nathalie, as meninas de 11 anos, 12 anos, elas ficam no colo, elas ficam dobrando as camisas para ficar tipo top na hora do intervalo. Aí eu falei para ele, então aí tá o ouro que você tem para pegar, pega esse ouro e fala sobre o corpo, sobre os limites corporais. Você pode conversar com eles, perguntar para eles, né? Por que eles estão fazendo isso? Por que está levantando a camisa? Né? O valor que você tem, né? O valor de quem você é. Então, para mim, o ouro assim é você despertar neles que tudo isso é educação sexual, porque eles não conseguem ainda fazer esse link, e aproveitar cada situação da sua sala, da escola, no intervalo. Se você tirar 10 minutos para comentar de uma forma positiva, você está fazendo educação sexual a todo momento. Exatamente. E assim, a escola é realmente educação sexual a céu aberto. É tanto que eu sempre falo para eles aqui, gente, quem aqui já ofereceu educação sexual para os alunos? Quando eu capacitação professores, né? Em capacitação. Aí um ou dois levanta a mão. Eu falei, por gentileza, todos vocês levantem as mãos, porque todos vocês oferecem educação sexual na escola. Agora é só precisa saber qual educação sexual é, a adequada ou a inadequada. Porque quando um aluno fala assim, eu vou namorar com você, fala, menino, para de coisa, criança não namora, não sei o que lá, fala essas coisas, não, você tem na escola e daqui a pouco tá grávida. Isso é educação sexual, só que não é a adequada, entendeu? Qualquer coisa que você fala ali, referente ao corpo, a consentimento, vai ser educação sexual. Só que a minha proposta hoje aqui é nós entendermos métodos adequados de educação sexual, vai ficar melhor para você e para os seus alunos. Porque, gente, fora essas situações cotidianas que a Nathalie trouxe, ainda no conteúdo, o conteúdo que eles passam, que os professores passam, desde a educação infantil ao ensino médio, tem como realizar a educação sexual. Por exemplo, um professor de geografia, ele pode, de maneira intencional, porque a educação sexual sempre é intencional, ele pode, de maneira intencional, ele está falando sobre regiões do Brasil. Norte, Nordeste, estudando ali o mapa, as regiões, o que é típico de cada região. Ele pode trazer, por exemplo, um dado demográfico, né? De uma região e trazer, por exemplo, índice de gravidez da região Nordeste comparado à região Sudeste. E ali fazer uma breve explanação sobre gravidez precoce. Ele pegou a matéria de geografia e fundiu com educação sexual. A professora de português no ensino médio, ensino fundamental 2, o que ela pode fazer? Tá falando sobre redação? Tá falando sobre acentuação, ortografia, gramática? Traz um texto sobre gravidez na adolescência? Traz um texto sobre... por exemplo, traz um livro da Nathalie e fala assim, vamos pegar esse livro aqui, vamos ler essa história e vamos tirar todos os verbos. Vamos tirar os artigos. Vamos fazer isso. Com aquela história, então, ela ensina o que tem que ensinar e ainda traz a educação sexual. Um professor de matemática, Leiliane, como é que um professor de matemática pode oferecer educação sexual? Ele pode fração, ele pode trazer índices de abuso sexual, vamos dizer, lá do ensino médio. Índices de abuso sexual e tal, vamos dividir por população. Aqui dá quantos, se fosse infração? Quantos terços, quantos meios, quantos noviavos aqui de vítimas de abuso?
Qual a diferença aqui? Vamos fazer a soma aqui, para a gente ver o percentual de meninos que foram abusados, o percentual de meninas que foram abusadas dentro da matéria deles. Professor de educação física. Quantas meninas falam, professora, eu não vou participar da educação física, eu tô menstruada, eu tô não sei o quê, eu tô não sei o quê, tal, tal, tal. Ela pode trazer um dia esse tema. Gente, vocês acham que alguém menstruado pode participar de jogos? Algum mal? E se for natação e não sei o quê, sabe? Então, assim, é no dia a dia, é no conteúdo que já tem. Não Sim, precisa pegar um conteúdo do Circo de Soleil, da de sim, Harvard, não. sim, Educação sexual é no dia a dia. Só tem que ser o quê? sim. Intencional e ter São base os óculos, né, teórica, né? Leliane? Os Oi? óculos, né? O nosso papel enquanto formadores é colocar esses óculos, né? Colocar os óculos da educação sexual, porque quando esse professor e essa professora estiverem com esses óculos, eles vão enxergar tudo que você está falando, né? Eles vão enxergar. Então, quando a gente vai movimentando isso dentro deles, essa importância que está na sua vida, a sexualidade está em todos nós, desde a barriga da mãe, e eles vão colocando esses óculos e vão tendo esse encantamento que tanto a gente falou aqui. Eles vão encontrar dentro desse conteúdo que é diário formas de fazer a educação sexual. Exato. Se eles entenderem o que é educação sexual, a gente não vai precisar dar tanta ideia, não. Vai surgir, eles vão. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem que entender o que é educação sexual, ter esse conhecimento teórico para realmente, olha, o aluno perguntou isso, eu respondo o quê? O aluno fez isso, eu faço o quê? Né? Então, é importante essa base, mas o mais importante é essa sensibilidade. É esse, poxa, eu já fui a criança abusada e que eu não contei para ninguém. Eu já fui a criança que não sabia que sofri bullying. Então, por exemplo, eu fui muito ameaçada na escola quando eu era pequena e eu tive que dar com uma situação muito difícil emocionalmente para mim, que umas meninas tinham muita raiva de mim. Agora digam por que elas tinham muita raiva de mim, porque eu só tirava 10. E elas adquiriram uma raiva de mim, porque os professores eram assim comigo, eu era muito guti-guti, sabe? E aí não era flor que se cheirasse. Conversava demais, não sei o quê, mas como aluna, tal, não sei o quê, explicava e dava aula e só queria ser, tá? E aí essas meninas ficaram com muita raiva de mim, começaram a implicar comigo, eu tava no recreio, de repente elas topavam em mim, falavam que eu que tinha topado nelas e colocava a culpa em mim. Elas eram um pouquinho mais velhas que eu, que era de minha sala e de outra sala. Porque naquela época teve um tempo que a gente teve que juntar as séries, porque não tinha sala para todo mundo, aquela coisa caótica, né? E aí chegou um tempo que, uma época que elas falaram assim: meu sonho é te dar uma surra, mas te bater bem muito. E na saída eu te pego. Gente, quando ia terminando a aula, aquilo me dava uma angústia tão grande. Eu falei, meu Deus, eu vou apanhar. Eu vou apanhar. E eu falava, amigas, vamos comigo e tal. E aí, quando eu as via por fora do colégio, assim, ó, pra mim, ó. Gente, foi um sofrimento emocional tão grande na infância que eu passei, mas eu não contava pra ninguém. Eu não sentia espaço para contar para ninguém. Então, nós precisamos falar sobre violência na escola, nós precisamos falar sobre toque do sim, toque do não. A gente precisa falar sobre o respeito aos corpos, a gente precisa falar sobre as emoções das crianças. Imagina se alguém fizesse uma palestração, uma contação de história, uma oficina e falar sobre medo, eu trouxesse essa situação, alguém falava com essas meninas, com as mães dessas meninas, quantas coisas seriam evitadas em relação a mim? E quanto também elas estavam sofrendo, porque uma criança que violenta outra é porque também foi violentada. Entendeu? Fora abusos sofridos. Então, assim, é urgente, é só a gente pensar. Eu fui aquela criança abusada, eu fui aquela criança que sofreu bullying, eu fui aquele adolescente que passei por isso e me senti perdido. Quanto a escola poderia ter me ajudado? Porque minha mãe trabalhava na roça, ela tinha que passar o dia fora, minhas irmãs cuidavam de mim, sabe? Mas as minhas professoras eu via como mães, mas mesmo assim eu não tinha espaço para contar para elas. Eu tinha medo de me ferrar. Era tudo muito bagunçado na minha cabeça ali de 9 anos de idade. Era tudo muito bagunçado. Então, percebam, Exepaz é uma urgência na escola, na família, na sociedade, que é a E é educação uma sexual e postura, emocional. né, Leliane? A Exepaz, ela é uma postura. Eu falo isso para os professores sempre, em qualquer lugar que eu vou. Não fiquem preocupados em saber todo o conteúdo de educação sexual e de ter respostas para tudo, mas cuidem da postura.
Porque a postura acolhedora de que quem ouve uma pergunta, quem vê uma atitude e não se espanta, e ai, grita, chama a direção. Não, a proteção, ela vem da sua postura calma, de ouvir, e ainda que você não saiba uma resposta, diga: que bom que você falou comigo, eu vou te chamar mais tarde para a gente conversar, porque você não precisa saber tudo, porque ninguém aprende tudo de uma hora para outra. Mas se você entender que a sua postura é o que protege, porque aquela criança, aquele adolescente sabe que pode conversar com você, você já está fazendo muita coisa. Exatamente. Muitas vezes, gente, não é o que você fala, é como você ouve, entende? É o seu olhar acolhedor. Diga, conte. Outra coisa é, diga. Vai, qual que é a pergunta dessa vez? Exato. Essa cara, tu já tem fama aqui na escola, viu? É tudo de novo. Então, Exato. muitas disputas de professores são assim. Por quê? Porque eles também estão feridos, eles não foram ensinados sobre a importância dessa escuta ativa. Então, muitas vezes não é saber falar. Eu adoro o Rubem Alves, ele é maravilhoso. E ele fala assim, gente, é tanto curso de oratória, porque não fazem curso de escutatória? Escutatória. Então, a gente não precisa, né, de oratória para realizar um excelente trabalho de educação sexual, emocional nas escolas, prevenção ao abuso. A gente precisa mais de escuta. Só de você escutar uma criança, se conectar afetivamente com ela, você já abriu o canal dela para você. Né? Então, e aí as técnicas, as dinâmicas são outro ponto, mas esse primeiro acolhimento é fundamental. Olha só que interessante, a Lidiane colocou assim: também passei por isso, era uma menina que sempre me ameaçava de bater na saída da escola, tinha pânico até de ir ao banheiro sozinha. Lidiane, e isso vai deixar marcas na gente de alguma forma. E eu entendi em terapia o que aquela situação, o que aquela situação deixou para mim, o tanto que aquela situação me travou como adulta em várias coisas na minha vida. Depois que eu entendi, que eu ressignifiquei, muitos medos eu perdi. Eu descobri que muitos medos que eu tinha na minha vida foi a origem principal, foi aquele incidente. Somado a outras questões, só piora, né? Então, assim, a gente tem crianças que estão se violentando como pedido de ajuda, que aquelas meninas estavam pedindo ajuda, né? Ai, gente, maravilhoso. Nath, assim, você fala assim, Eliane, eu não posso sair dessa live sem falar isso. Então, deixa as tuas palavras aqui, as suas últimas palavras. Mas antes dela falar as últimas palavras dela, gente, de se despedir, eu quero perguntar para vocês aqui se vocês gostaram dessa live de hoje, que essa maravilhosa pedagoga e Master Exepaz, Nathalie Lima, trouxe para a gente aqui como os professores podem realizar projetos de prevenção ao abuso, palestração de educação sexual, emocional, prevenção ao abuso. Quem gostou, digita eu. Quem gostou, digita eu, digita gostei, digita amei. O que você quiser digitar para você expressar para a Nath o quanto foi importantíssimo ela parar essa 1 hora, ela sair do bairro dela e ir para outro, porque estava sem energia, sem internet. A parte ruim do universo não queria que essa live acontecesse. Até minha internet estava capengada. Mas aconteceu, porque, gente, o bem sempre vence. O bem sempre vence. Coloca isso na cabeça de vocês. O bem sempre vai vencer. Olha só, Nath, quantas pessoas você inspirou hoje, você ajudou hoje. E essas pessoas, com certeza, vão ser impactadas e vão alcançar outras por causa de você. Então, 1 hora sua pode significar muitas crianças salvas do abuso a partir da inspiração desses profissionais. Com você, querida. Eu só quero agradecer, estou feliz demais. E a minha palavra final para quem está nos ouvindo, todas vocês que são EZEPAs, as que ainda não são EZEPAs, é que vocês, se vocês sentem esse quentinho no coração, se vocês ficaram aqui nessa live, foram tocadas e sentiu aquele negocinho mexendo, é porque tem algo para você aí. Então, se você ainda se sente desconfortável, cuide da literatura infantil. Não precisa ser o meu, todos os livros, o que você puder adquirir, o que você puder pedir emprestado, porque você vai lendo e vai ficando leve para você. Se você ainda sente que o assunto é pesado, que você não sabe como falar, faça igual as crianças. Comece como uma criança. Leia a literatura infantil, leia mais de uma vez, vá sentindo dentro de você. Depois que você fizer isso, você começa a levar para outros lugares. Você pode chamar os amigos dos filhos, alguém, para fazer uma leiturinha, e assim você vai liberando dentro de você e depois sua voz vai para o mundo.
Maravilhosa. Gente, agora ela fez uma pergunta, não, ela fez uma reflexão e eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta. Primeiro, deixa eu responder a pergunta que estão fazendo aqui muito. Como adquirir o livro da Nathalie? Como adquirir seu livro, Nathalie? Tem um link lá no meu Instagram. As meninas estavam colocando aqui, @Nathalie Lima. Tem link lá. Gente, ó, se você clicar aqui em cima, ao lado do meu nome, já vai estar a Nathalie Lima, porque ela tá na live comigo. Então, você clica aqui numa setinha ao lado do meu nome, em cima, no Instagram, aqui em cima. Aí você clica nessa setinha que tá para baixo, aparece o nome dela, você já segue ela. Você segue ela, acabou a live, você vai lá no link da bio e adquire o livro. Tá no link da bio, não é isso, Nathalie? Tá. Pronto, no link da bio, gente. Nathalie Lima no link da bio. Tá bom? Então, a Nathalie fez uma reflexão, eu quero te fazer uma pergunta. Quem está aqui nessa live que ouviu o que a Nathalie trouxe e já se imaginou fazendo capacitação com professores, intervenção em sala de aula, na igreja, no consultório, em qualquer outro lugar? Quem se imaginou? Digita eu. Quem se imaginou, digita eu. Só para eu saber. Porque quem se imagina fazendo é porque tem o pé no propósito, tem o pé nessa missão. Quem ouve fala, ai, que legal, que interessante outras pessoas fazerem. Provavelmente não. Mas se você ouviu essa live e ficou assim, se imaginando, pegando o livro, colocando no caldeirão ali, e mexendo, e fazendo como ela fez, e tratando com as crianças, e cantando uma música, e colocando uma peruca, e para tornar essa educação sexual. Quem, gente? Olha quantas pessoas. Olha, se você se imaginou, não tenha dúvida. Já está dentro de você essa missão. É só você se capacitar, é só você colocar o seu coração e seguir. E seguir, tá certo? E aí, se você deseja capacitação básica, tem que ter base para tudo isso, eu te convido para a imersão MPI, meu projeto de proteção à infância, totalmente gratuito. É só digitar projeto, se inscrever na imersão MPI, fazer a imersão, pegar todos os materiais, inclusive vou entregar para vocês o livro também, Kiko e a Mão, que é maravilhoso vocês trabalharem. Vou entregar para vocês o PDF, a dinâmica também nos grupos de WhatsApp, tá? Então, assim, venham para a imersão MPI, sintam um gostinho do que é o que é ser Master Exepage. Na imersão MPI eu vou dar só um pouquinho para vocês do que é ser Master Exepage. Eu queria dar mais, mas serão 4 aulas. A certificação são mais de 100 aulas. Mas você vai entender como é o conteúdo da certificação Master Exepage nessa imersão. E se fizer sentido para você, se você realmente quer todo o método completo, aí você vem para a certificação dia 27. E se tornar como a Nathalie, uma Master Exepage. Tá bom, gente? Nathalie, quero super, super te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu esforço de estar online para essa live de hoje. Quer dizer que eu quero você de volta aqui. Quero fazer um convite aqui agora para você a queima-roupa, para não ter risco de você me falar não, porque eu não aceito não. Brincando. Mas eu estou abrindo algo muito interessante só para Master Exepaz. Eu não vou nem falar aqui, porque só vai saber que é Master Exepaz. Vai ser em breve que eu vou abrir isso, só para quem é Master Exepaz. É só fofoquinha nossa ali. Um projeto grande e incrível. E eu quero uma aula sua. Tô Só sobre dentro, palestração. não sei nem o que é. Não sei Eu nem o que quero. é, tô dentro. Pronto, já tá convidado. Já vou colocar você aqui no meu script, que ainda nem falei para vocês, porque quando eu der a notícia para vocês, vocês não vão acreditar o que eu tô aprontando para as Masters e para os Masters EPAS. Algo assim, sempre foi um sonho meu. E eu tô coração vibrando, vibrando, só de saber que eu vou colocar em prática. E vai ser mais um bônus, mas não vai ser um bônus, vai ser um bônus por um bom tempo, só para as Masters EPAS. Algo incrível que vai fazer assim, ó, pá, na carreira de vocês e vai alavancar a vida de vocês em vários aspectos. Já estamos preparando e aí eu vou querer uma aula sua lá dentro, tá bom? Fechadíssimo, fechadíssimo. Faltou aqui gente assim. Valeu, minha querida, muito obrigada. Gente, obrigada pela presença de vocês. Vão agora, sigam a Nathalie, comprem o livro dela, porque vale a pena. Se você é do estado da Nathalie ou estados vizinhos, vai em outros lugares do Brasil, Nathalie? Claro. Pronto. Contrata a Nathalie para
capacitar a sua escola, os seus professores, para que tenha educação sexual, emocional e prevenção de abuso adequados na sua escola. E se você é mãe, pai ou outro profissional aqui, indica a Nathalie. Vai lá no Instagram dela, manda para as escolas. Olha só, olha o trabalho dessa profissional. Ela capacita os profissionais das escolas e tal. Manda, porque quanto mais profissionais, mais CDCPAS nas escolas, nas igrejas, prefeituras, nos ambientes, mais proteção às crianças, mais capacitação dos profissionais e mais orientação de pais. E esse é o nosso desejo hoje e sempre. Então, aguardo vocês hoje, 8 horas da noite, que teremos outra live sobre escolas, educação sexual nas escolas. Obrigada, Nathalie. Deus te Um abençoe beijo, muito ricamente. obrigada. Que você alcance muito, muito, muito mais pessoas. E vamos juntas. Consciência, amor e força. Amém. Beijos. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau.